Jogador muito diferente. E aí a gente fala desses meias, né? E até ontem fiz essa pergunta para o Zubeldia na coletiva e foi uma aspa bastante interessante. Ontem tivemos Rodriguinho marcando, né? E aí, assim, vira um fato curioso, porque embora ele tenha 21 anos apenas, ele tem a idade de um jovem lançado ao time profissional, ele subiu muito cedo, né? Então ele subiu com 17 anos e essa já é a quarta temporada dele pelo São Paulo, né? Então ele tinha marcado um gol ainda em 2022, acho que foi com o Ceni na Sul-Americana, no jogo que faz gol ele, e acho que o Caiobinha também marca contra o Ayacucho, não vou lembrar qual foi esse jogo, mas ele marcou um gol em 2022, e aí após 3 temporadas ele volta a ir à rede com a camiseta do São Paulo, baita gol, inclusive, baita tapa de fora da área. E foi a minha pergunta para o Zubeldia, porque ele, na visão de muitos torcedores, ele é o cara que já era uma expectativa frustrada, né? Ah, não dá para contar com o Rodriguinho, quarta temporada, não mostrou nada, mas, cara, ele tem 21 anos, né? Então ele não é um cara que tem 25 que você fala, pô, não dá mais, esquece. É ainda muito jovem. E aí eu perguntei pro Zubeldia como é que ele vem trabalhando essa parte do próprio Rodriguinho, não só do Rodriguinho, como dos outros jogadores, e aí ele deu uma aspa interessante, ele falou, né, que a chance vai estar sempre ali, e aí eles têm que aproveitar. Não adianta fazer um jogo bom, fazer um gol no jogo e fazer 3 jogos ruins, porque você não vai ter constância, tem que provar o tempo todo, mas a chance vai estar sempre ali, e aí ele tem uma aspa que desde que ele chegou ele traz, né, que ele fala que essa relação com assim, jovens da base é 50-50, então tem uma parcela do técnico, da comissão técnica, mas tem do próprio jogador. E eu acho interessante também, em cima disso, Chacon, essa aspa em relação ao próprio Rodriguinho, porque talvez é um choque de mundo real, né, que ele tem que ter no seu assim bastidor, na conversa com o seu próprio staff, de que assim, cara, ele tem que mostrar futebol esse ano. É a última temporada, entre aspas, de tolerância com o Rodriguinho no São Paulo para muita gente. Já é a quarta temporada. Ele é muito novo, mas ele já ficou marcado por parte da torcida. Então, ele tem que, cara, tentar agarrar as chances que ele tiver pela frente aí. E ontem ele pôde também entrar bem, perde um gol, é verdade, mas consegue marcar, dá uma confiança. Não acho que ele seja um cara impecável nas suas escolhas em campo, mas ele tem qualidade. Acho que desde a base ele sempre mostrou bastante qualidade. E essa aspa que traz o Zubeldia, né, que a chance vai estar sempre ali e que os caras têm que aproveitar, traz um pouco desse pensamento, pelo menos para mim, de que é isso, ele vai ter chance, ele vai ter o espaço com o Zubeldia, ele tem que aproveitar, ele tem que conseguir extrair isso antes que seja tarde demais também na carreira do jogador, né, Chacon? Assim, o Rodriguinho é um ponto, assim, ele já foi muito elogiado, né, pelo Rogério Ceni, inclusive. Rapidinho, Chacon, acaba o contrato dele quando? Do Rodriguinho? Tem muito tempo ainda, né? Vou puxar aqui. Eu acho que não tem muito não, viu? Acho que não tem muito não. Vou puxar aqui que eu tenho anotado. E aí eu vou falando enquanto isso. O Rogério Ceni, ele já elogiou o Rodriguinho diversas vezes, quando ele era treinador de São Paulo. Só que não sei qual que é o ponto do Rodriguinho, se o Rodriguinho, ele, pô, não tem saco para o dia a dia, se ele... O contrato dele vai até o final do ano que vem. Não é muita coisa, esse ano, mas o ano que vem. Então, não é que tem 4 anos ainda de contrato, tem esse mais um. Então, o Rodriguinho, ele precisa saber o que ele quer da vida também, qual o ritmo que... E é o que a gente falou no último debate, né? A gente não tem acesso aos treinamentos. E também quem falou isso foi o Cicinho no nosso Arquibancast essa semana. Ele falou, é difícil porque a gente não tem acesso aos treinamentos, então é difícil saber o que acontece. Eu não sei como treina o Rodriguinho, cara. Qual que é o nível de intensidade, né? Se ele tá ganhando as oportunidades agora mais por necessidade ou se pela... Só antes, Chacon, fazer esse parênteses, né? Porque a gente teve na Flórida, que foi o único período dessa temporada que a gente teve mais tempo para ver os treinos, e era algo até falado, né? Quando o Oscar chegou, era algo comentado internamente pelas pessoas do clube de que, ó, ele vai colar no Rodriguinho, ele vai tentar evoluir esse garoto, porque eles tinham esse pensamento de que ele era muito tímido nos treinos, que ele não era um cara que deslanchava futebol nos treinos.
aí ele volta essa temporada, ele tem novas lesões, né? Ficou de fora aí por um bom tempo, dores no joelho e tudo mais. Então, pelo que a gente tinha, né, na época da Flórida, e aí isso pode ter também evoluído, mas ele era bastante tímido, e aí talvez isso vá tirando um pouco do espaço, né, Chacon? Assim, tem que entender qual que é o objetivo da carreira dele, né? Se ele quer ficar no São Paulo, se ele quer tomar posição, se ele entende que ele pode ser um reserva imediato, qual que é a pegada dele. Acho que isso tem que ficar mais claro. Dele mesmo, dele com ele mesmo, dele com o clube. Acho que tem que ter essa conversa. Essa questão da parte física do Rodriguinho, eu acho que é muito relativa, né? A gente pode opinar por cima, mas eu não sou nutrólogo para poder falar qual que é a capacidade do Rodriguinho. Tem muita gente que é a questão de predisposição física. Seres humanos não são todos iguais, eles vão evoluir igual. Não está faltando, talvez não esteja faltando esforço para o Rodriguinho na parte física. Talvez ele tenha predisposição para ser um cara mais franzino, um cara um pouco mais magro do que outros. A gente pode ver outro exemplo, por exemplo, o Luan. O Luan tem a predisposição de ser um cara mais forte, mais parrudo. Não adianta querer que ele seja um cara mais magrelo. Ele não vai ser. Então, tem essa diferenciação também. Então, assim, o Rodriguinho tem que saber o que ele quer da vida, né? O que ele quer da vida. E ontem ele fez um baita golaço, né? De quem realmente tem qualidade com a bola no pé, mas também precisa saber qual que é o encaixe dele no time, na proposta do time. Acho que isso é muito importante também entender as características do Rodriguinho como jogador e o encaixe dentro do time do São Paulo e as propostas que o São Paulo vai ter. Ô, Gabi, só ergueu a mão para falar, diga. Só falando um pouquinho do Rodriguinho em cima do que o Chacon falou, eu acho que cada jogador ele tem um tempo de maturação, assim, digamos assim. Que nem eu sou da idade do Renan, a gente joga futsal e campo junto quando era pequeno, a gente se separa, mas o Renan com 17 anos está pronto para jogar no profissional. Eu, com 17 anos, não chegava nem perto de estar no elenco profissional. Eu vou chegar perto ali de ter uma oportunidade de estar no nível com 21. Então, o Renan foi quase 5 anos, mas ele estava preparado 5 anos antes do que eu. Então, cada um tem o tempo. O Rodriguinho pode ter sido isso. Só que, assim, eu concordo, é meio complicado a gente acusar no treino, porque ninguém ganha posição no treino. No treino ali é mais para você se preparar fisicamente. Você tem que pôr o jogador no jogo. Ele teve algumas chances? Teve. Ele teve vários jogos ruins? Teve. Mas talvez esse gol de ontem foi a virada de chave. Então, tipo assim, não adianta o treinador virar para nós e falar assim, depende dele agora. Não depende dele. Não é ele que vai bater na porta e vou falar assim, oi, vou jogar hoje. Não. É o treinador que tem que dar sequência. Da mesma maneira que ele quebra a sequência do Alves. O Alves ele faz um início lento, ele demora a adaptar, ele tem alguns bons momentos e agora ele já opta pelo Luciano de novo na função. Então ele quebra a sequência do Alves, que teria que continuar com essa sequência para o menino. Ontem, por exemplo, eu concordo com o Renan. Eu teria entrado com Oscar, Alves e 2 volantes. Eu teria um controle maior. Então, tipo assim, eu acho que de jogador para jogador, cada um tem uma evolução. O treino ele serve para mostrar que você está preparado fisicamente, ou que você tem condições, mas a gente vai conhecer mesmo o jogador no jogo. O próprio Lucas, que quando era Marcelinho nos treinos, cara, o Lucas ele pegava a bola e saía correndo, ele saía do campo com bola e tudo. E aí, de repente, ele me faz uma estreia contra o Palmeiras que os caras falam, não é o jogador do treino, não é. Esse é outro. E aí, em 1 mês, 2, o Lucas já tinha evoluído barbaridade. Só que era outro jogador. Então, assim, ele tem que dar condições do cara jogar. E com essa quantidade de jogos, se ele não usar isso, contra o Náutico em casa, contra o Náutico ontem, contra o Grêmio, de poupar os caras e tentar trazer os meninos para a vida, tentar dar vida para os meninos, ele não vai mais dar. Por quê? Porque tá voltando Oscar, tá voltando o Lucas, o Luciano o Luciano faz gol, o Luciano é importantíssimo, mas ele vai ter que achar um jeito de continuar dando sequência para os meninos.
Arigato!